Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, Tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não são escuras para Ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para Ti. Palavra do Deus Altíssimo. De 1 a 6, o tema é a onisciência divina. O Senhor é conhecedor de tudo e de todas as coisas. De 7 a 12, nós aprendemos sobre sua onipresença. O Senhor está em toda parte. O Criador não se confunde com a criação. O Criador é o Altíssimo que transcende, que está acima e além da criação. Mas onde quer que existir a criação, lá se faz presente o Criador. Queridos irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde a expressão fake news, ela é constante. É uma palavra não da nossa língua para a velha e muito bem conhecida palavra mentira, engano, difamação, calúnia. Parece que a vida é um baile de máscaras e os seres humanos são os que participam com suas máscaras, ocultando, escondendo quem realmente e de fato são. Assim, há pessoas que não se conhecem. Há pessoas que não são conhecidas pelas outras porque, como se vivêssemos num teatro, muitos de nós representam o que não é, para ocultar o que somos. Saímos de uma pandemia onde usávamos máscaras e tivemos que nos acostumar. É possível que muitos de nós já tenhamos nos acostumados com as máscaras, porque nós não queremos ser conhecidos. Nós não queremos que as pessoas saibam quem eu sou, o que realmente eu penso, o que realmente eu faço, o que realmente eu sinto. Eu oculto as minhas opiniões, eu disfarço, eu camuflo, eu crio uma cortina de fumaça. Eu procedo de modo reto quando tenho ao redor de mim pessoas conhecidas, mas quando não estou num meio conhecido, eu então realmente demonstro quem eu sou. E os irmãos sabem que
a grande máxima socrática era conhece-te a ti mesmo. E se tornou, irmãos, um tema, o motor propulsor do humanismo. O alvo da existência é o autoconhecimento para poder conhecer o mundo, os deuses. Era assim que Sócrates pensava e tem sido assim até os dias de hoje. Porque muita gente não se conhece. Muita gente é indecifrável para si mesmo. Precisa de terapia para tentar trazer à tona a sua verdadeira identidade. O fato é que ou nós sabemos quem somos e ocultamos, ou estamos ainda procurando saber quem somos, quem é o homem. As várias filosofias deram várias respostas para a pergunta, quem é o homem? Grandes filósofos, quando foram abordados, quem é você? Um deles disse, por Deus, como eu queria saber quem eu sou. Quem é o homem? Agora, meus irmãos, podemos não nos conhecer bem. Podemos impedir que as pessoas saibam quem nós somos, de fato e verdadeiramente, porque queremos salvar a nossa reputação e queremos manter uma imagem que possa ser aceitado e não rejeitado. Mas a verdade é que tem alguém que nos conhece plena e perfeitamente. Alguém que nos conhece exaustivamente. Alguém diante de quem estamos nus, expostos, descobertos e que sabe quem nós somos. Não adianta. É inútil querer enganar a Deus, porque Deus nos conhece. E o salmista começa dizendo, Senhor, Tu me sondas, Senhor, Tu me conheces. Que tipo de conhecimento que Deus tem de nós? De ouvir falar, de leituras, de pesquisa? Não, Tu me sondas. Qual é o papel de uma sonda espacial? Qual é o papel desse equipamento, de uma sonda que vai no fundo do oceano? É tornar o desconhecido conhecido. É ir onde o homem não vai, para captar imagens, materiais, informações, sonhos, para serem estudados. As sondas, elas são mandadas aí para o espaço, vão ao fundo dos oceanos, onde a pressão, ninguém chega lá, nos lugares mais profundos, são as sondas, e o salmista está dizendo, Tu me sondas, Tu vais onde eu não vou, Tu mergulhas dentro de mim, onde eu não tenho fôlego para chegar, porque às vezes descobrir quem eu sou será uma decepção tão grande para mim, que eu mesmo posso criar um autoconceito equivocado de mim mesmo, para eu não mergulhar numa crise existencial por não aceitar que eu sou o que eu não queria ser, e não sou o que eu gostaria de ser, mas Deus nos sonda. E isso é aterrorizante para nós, e simultaneamente confortador. Tu me conheces, o salmista está dizendo, mas Tu me conheces porque Tu me sondas. Tu mergulhas dentro de mim. O âmago do ser, lá fala-se em subconsciente. A Bíblia fala da alma, do espírito, as profundidades do ser humano. Deus conhece, porque Ele nos sonda. Então nós estamos diante daquele, nós adoramos aquele, e nós prestaremos contas com aquele que nos conhece exaustivamente, plena e perfeitamente. Por isso, no Sermão do Monte, Jesus disse, quando deres esmola, quando orardes, quando jejuardes, não proceda dessa maneira aqui, porque essa maneira impressiona os homens, mas Deus não.
Então, o que é que Deus está recomendando? O que é que Jesus está dizendo? Ao praticares o bem, ao exerceres a tua piedade, com a aparência da piedade, lembra que se você deu uma esmola com muita soberba no coração, e se você esperou que chegasse alguém para você poder, fingindo que não viu, dar para que você seja visto como alguém que é bom. Quando você ora e você tem aquele vocabulário teológico, piedoso, impressionante, não é? Quando nós jejuamos e nós aparecemos assim cabisbaixos, pálidos, para que as pessoas concluam, ali vai um homem piedoso que jejua. Irmãos, o Senhor diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração desse povo que me honra nos cultos com os lábios, que ora em voz alta com os lábios, o coração está longe de mim. Por quê? Porque Deus sonda o adorador e conhece cada adorador. Por isso, Ele sabe se aquela adoração é genuína. Se eu prego aqui uma verdade do Senhor e a defendo, mas quando chega no dia a dia da vida, eu tenho outros valores que norteiam como eu negocio, como eu trato pessoas, como eu lido com o sexo oposto e assim por diante. Então, Deus sabe quem eu sou. Minhas motivações, minhas intenções, meus desejos, meus propósitos. Ele sabe o que se passa dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. E isso, irmãos, é aterrorizante, mas também é consolador. Porque você pode dizer, Senhor, eu fui difamado, eu fui caluniado, mas Tu sabes quem eu sou. Senhor, Tu sabes que, apesar da minha fragilidade, pequenez, insignificância, Tu sabes que eu Te amo. Tu sabes que Tu és o Senhor da minha vida, eu Te quero. Tu sabes, eu tenho falhado, mas Tu sabes que só o Senhor é Deus na minha vida. É maravilhoso, é confortador saber. Por quê? Porque você tem uma vida, e às vezes por causa de um erro, você é visto para o resto da vida à luz de um erro. Você teve 99 acertos na vida, mas você cometeu um pecado, e aí você passa a ser visto pelo erro de 100, 1%, 99%. E aí você está acabado, você está queimado, a sua imagem está denegrida. Então, é confortador. Por isso, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Deus disse, achei Davi. Olha o que Deus disse, achei. Homem segundo o meu coração, ele fará toda a minha vontade, disse Deus. É palavra, estou citando as Escrituras aqui. Só que Deus sabia o que Davi ia fazer. Houve um momento que ele adulterou, houve um momento que ele tramou o assassinato de uma pessoa, mas Deus disse, achei Davi, homem segundo o meu coração, ele fará toda a minha vontade. Mas teve um momento da vida de Davi que ele não fez toda a vontade de Deus, mas foi um momento. E Deus olhou a vida de Davi e não o momento errado de Davi. Senhor, Tu me sondas, Tu mergulhas no meu ser. Senhor, Tu me conheces, Tu sabes quem eu sou. Senhor, sabes quando me sento, sabes quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento. O pensamento está brotando no coração e Deus, de longe, de muito longe, já sabe o que eu vou pensar, o que eu vou sentir, o que eu vou desejar
Deus sabe, Deus conhece. Você acorda, abre os olhos, senta na cama. Bem, eu aprendi a dizer bom dia, Senhor, obrigado, Senhor, pela noite de sono reparador. Deus sabe quando você se senta e quando você se levanta para trabalhar, para agir. Ele conhece exaustivamente. Uma coisa tão comum, sentar. Quantas vezes você hoje já sentou e levantou? Pois é, Deus conhece, de longe. Verso 3, examinas o meu andar. O andar, na dinâmica do pensamento hebraico, é a vida do dia a dia, é o nosso cotidiano, é a nossa conduta, é o nosso comportamento. O Senhor examina o meu deitar. Quando você põe a cabeça no travesseiro, Deus sabe, conhece as tuas imaginações, conheces todos os meus caminhos, por onde eu trilhei, por onde eu andei. Talvez a esposa não saiba por onde eu andei, o marido não imagine por onde a esposa andou, por onde os filhos andaram, mas Deus conhece todos os nossos caminhos, por onde trilhamos, passo a passo. O salmista declara, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Deus sabe, você vai se ajoelhar, Deus sabe tudo quanto você vai dizer. Aí alguém muito inteligente vai dizer, para que orar então? Para abrir o coração, para ter comunhão com Deus, para falar com o Pai Celeste. Tu estás ao meu redor, e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento, saber dessa onisciência, que o Senhor conhece tudo, exaustivamente todas as coisas, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. A palavra maravilhoso, no hebraico, segundo os exegetas, fala de algo inalcançável, inatingível, algo que vai muito além da capacidade humana, porque nós conhecemos só o que os nossos sentidos podem captar. Gênios tiram conclusões sobre coisas ainda não vistas e verificadas, mas deduzem pela lógica. Então, pela razão e pela verificação sensorial, empírica, é o que nós sabemos. Mas, irmãos, o conhecimento de Deus, ele é exaustivo, todo abrangente. Não é uma estrela agora nascendo ou morrendo que Deus não saiba. Não há um meteoro voando por aí que Deus não conheça. E ele diz, é elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Quando Paulo termina os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, quando ele fala sobre a soberania de Deus e sobre um tema da maior profundidade, ele conclui adorando. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria. Ele termina adorando porque você fica em êxtase. Você fica mesmo num estado de contemplação, de admiração, tremendos, porque você diz, eu não alcanço isso. Como é que Deus pode conhecer todo mundo? Uma folha que cai da árvore, disse Jesus, um passarinho, um pardal, tem tanto passarinho, não cai um. Os cabelos da nossa cabeça estão contados. Quantos cabelos tem uma pessoa? Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? É linguagem exagerada, é hipérbole, mas para dizer, o conhecimento de Deus é exaustivo, nada escapa do seu saber. E, meus irmãos, é tão interessante, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso. Você está adorando aquele que conhece tudo e todas as coisas. Nada o surpreende. Deus não cochila. E ao despertar de um cochilo, cochile dirigindo o seu carro.
2, 3 segundos, e você pode parar diante de um poste, da traseira de um caminhão, ou numa ribanceira fora da pista. Os irmãos, será que nós achamos que Deus cochilou? Ixi, alguma coisa aconteceu com você e Deus disse, puxa, eu cochilei e o mal alcançou aquele meu servo e eu deixei passar. Irmãos, o Senhor conhece tudo e todas as coisas. Então, da sua onisciência, o salmista vai para a onipresença, a presença de Deus em toda parte. É elevado demais para a gente entender como Deus pode estar aqui e em toda parte. Não tem metro quadrado deste universo. A mais distante galáxia, que a gente não sabe nem calcular em anos-luz, a distância, Deus conhece, Deus está em toda parte. Jonas estava dentro do grande peixe. O grande peixe estava no fundo do oceano. Deus estava com ele lá. Deus está em toda parte. Por isso o salmista faz 2 perguntas retóricas e a resposta é negativa. Para onde me ausentarei do teu espírito? Tem algum lugar para onde eu possa me dirigir e escapar, estar ausente de Deus? Há algum lugar? Se alguém disser, eu vou para o inferno, eu quero ir para o inferno, porque lá, no inferno, Deus não vai me alcançar. Prestem atenção. Para onde fugirei da tua presença? Tem algum lugar? Se eu for para o inferno, eu fujo da tua presença? O salmista, então, trata de algumas questões teóricas, como se fosse possível, dizendo, se eu subir ao céu, lá estás, em qualquer galáxia. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, no hebraico é Sheol, o mundo dos mortos, que depois nós vamos aprender é o inferno, porque Deus não permitirá que justos e injustos tenham o mesmo destino eterno. Se eu for para o inferno, tu estás ali também. Deus está no inferno? Claro, Deus está em toda parte. O inferno só existe porque Deus sustenta o inferno. Quem criou o inferno? Deus. Quem sustenta o inferno? Deus. Ele está em toda parte. Se eu tomar as asas da alvorada, que representa o crepúsculo da madrugada, não é? É o amanhecer, o oriente. Ele está falando do oeste da Palestina. Ou, se eu habitar nas extremidades do mar, a leste da Palestina, o oceano Mediterrâneo, e as mais longínquas terras ocidentais. Então ele está dizendo, se eu for na largura, ou na altura, ou na profundidade do universo, ainda ali, tua mão me guiará, ainda ali, a tua mão direita me sustentará. É confortante. Por isso, o Senhor diz, Davi diz, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Para Deus ser socorro bem presente, então Ele tem que estar o tempo todo comigo. Porque se alguma coisa acontece com a minha filha, mas eu não estou do lado dela, aconteceu e eu não pude socorrê-la, porque eu não estava do lado dela. Mas se Deus é, como a palavra diz que é, socorro bem presente na hora da angústia, significa que todo o tempo todo, Deus está conosco. Para socorrer, principalmente nessa hora da angústia, da dor profunda. Deus está conosco. Isso é maravilhoso, mas também aterroriza. Por quê? Porque não tem ninguém conhecido. Eu estava num hotel, eu fui fazer um curso em Singapura, lá do outro lado do mundo, tinha que fazer uma conexão em Paris, e
você chega lá, tudo que você imaginar tem, tudo. E você pensa assim, ninguém aqui me conhece, ninguém aqui está me vendo, não tem ninguém aqui para me policiar, aqui eu posso fazer o que eu quero. Mas Deus está lá com a gente. Só os tolos, os que no fundo, apesar de confessar sua fé em Deus, tem um Deus tão pequeno, um Deus tão equivocado, não o Deus da palavra. Irmãos, a tragédia da vida é desconhecer aquele que criou e é o Senhor da nossa vida. É a doutrina de Deus. Quando você ignora quem Deus é, você acha que pode, quando ninguém está te vendo, fazer o que você quer e está tudo bem, não está. E isso deve nos aterrorizar, porque prestaremos contas com quem? Com a esposa quando voltarmos, mas ela não estava lá, ela não viu. Com o marido, mas ele não viu, não estava lá. Com os pais, mas os pais não sabiam onde eu estava, fazendo o que eu estava fazendo, mas Deus está lá. Então, quando Deus diz, esse povo me honra com os lábios, o coração está longe de mim, Ele está denunciando uma religião estúpida, uma religião que o ofende, porque parte do pressuposto que ele não sabe quem as pessoas são. Por isso, no Salmo, os ímpios, e o salmista os refuta, dizendo, ó tolos do povo, aquele que fez o olho não verá, porque eles estavam dizendo, Salmo de número 94, eles estavam dizendo, Deus não vê, Deus não está nem aí. E o salmista, é uma conclusão lógica, quem fez o olho não verá, quem fez o ouvido não ouvirá, como? Então, é uma estupidez pensar que aquele que nos fez não estará conosco onde nós estivermos. Por isso, Deus esclarece por que muita gente não o encontra. Porque Ele disse, buscar-me-eis, e Ele garantiu, e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Você não encontra Deus porque, por não buscá-lo de todo o coração, e Deus sabe quem o busca por medo, porque está sofrendo, porque tem problema, porque está precisando da ajuda dele, e Deus sabe quem o busca de todo o coração. Então, estes textos da palavra de Deus nos ajudam. Por isso o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você entra nesse vale, você entra sozinho, você vai para uma UTI, você está até inconsciente, você está no vale, a morte está tão perto de você que a sombra dela já te pega. Ora, se eu estou aqui e alguém chegar e a luz projetar, a sombra da pessoa revela que tem alguém aqui. A morte está tão próxima que a sombra da morte já me alcança. Pois, ainda que eu ande nesse vale, o vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua presença, o teu cajado me protege, me consola. Então, irmãos, é o Senhor. Quem é Deus? Entenda, conhece-te a ti mesma, é a máxima do humanismo. O homem é o centro do universo. Conhece a Deus. Se você conhecer a Deus, a partir da autorrevelação, do que Deus revelou acerca de si mesmo, o que de Deus se pode conhecer, porque não se pode conhecer tudo sobre Deus. Tanto é que o salmista diz, tal conhecimento é elevado demais para mim. Eu não alcanço. Mas do que se pode, do que Deus quis ser conhecido, Ele revelou pela criação e a revelação especial quando Ele falou acerca de si mesmo. Então, queridos irmãos, Deus nos conhece. O salmista, prosseguindo nas supostas
possibilidades hipotéticas, não é? Só para refutá-las, ele diz: se eu disser, eu vou dizer, as trevas me encobrirão, eu irei para um lugar de trevas, e lá as trevas me cobrirão, não é? Você vai entrar num quarto e tem alguém que quer te dar um susto, então ele desliga a luz e as trevas o encobrem, você não o vê. Quando acende a luz, aquele susto que você toma. Mas ele diz: a luz ao meu redor, ela se transformará em escuridão. Mas o salmista refuta, dizendo: até mesmo as trevas não são escuras para ti. Até mesmo as trevas. Mas a noite brilhará como o dia para Deus. E ele declara: pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Deus é Espírito. Foi o que o Senhor Jesus disse. Trevas, luz, isso tem a ver com tempo, com espaço, com matéria. Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O temor e o tremor deveriam se apoderar de nós, porque aquele a quem aqui viemos adorar sabe direitinho, tintim por tintim, quem somos. Eu posso ser um pastor falso, eu posso ser um hipócrita, você também pode. As pessoas podem ter de nós uma imagem, não é, um conceito, mas se elas vivessem com a gente dentro de casa, é por isso que é comum dizer: você não sabe quem é essa pessoa, vai viver com ela. A gente mostra quem é, o que acredita. Uma coisa é o que você defende que você acredita, outra coisa é a sua prática. Aí revela o que você realmente acredita. Quais são os princípios e os valores que regem sua vida, pautam a sua conduta. Não é o que você teoricamente diz diante da igreja, é como no dia a dia, é o que vale. É quando você pode dizer a verdade e você mente. Quando você pode escolher palavras boas e você usa palavras torpes. É quando você pode ser transparente e você é falso. É quando você pode ser honesto e é desonesto. Irmãos, o que vale, o que realmente vale, é aquilo que a gente faz quando faz de acordo com o que é. E é esse ser que Deus conhece e conhece muito bem. Eu concluo dizendo: é aterrorador. Temor e tremor deveriam se apossar de nós, sabendo que adoramos quem nos conhece plena e perfeitamente, também pelo fato de que nós prestaremos contas, já estamos prestando, a vida toda é uma prestação de contas preliminar, já está acontecendo preliminarmente uma prestação de contas, mas haverá a derradeira prestação de contas, em que cada um será julgado de acordo com o que é, falou e fez. Então, temor e temor, ao mesmo tempo, isso nos deve trazer conforto, consolo. Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Paulo disse, preso em Roma, na minha primeira defesa, quando eu entrei no tribunal para ser julgado, eu pensei que eu ia encontrar semblantes conhecidos para me darem apoio. E ele disse, ninguém me ajudou, todos me abandonaram. Mas ele disse, mas o Senhor esteve comigo. Quando eu entrei naquele tribunal, o Senhor estava comigo. E Ele me ajudou. Todos podem te abandonar. Vamos dar aqui um exemplo máximo de algo quase que impossível. A mãe pode abandonar o seu neném. Acontece. Mas é uma das coisas mais raras do mundo, porque a maternidade é muito forte. Então, pai e mãe podem nos abandonar.
Marido pode abandonar, mulher pode abandonar, filhos abandonam pais, amigos abandonam amigos. Você pode ficar sozinho, mas o Senhor está com você. E eu vou lhes dizer, é muito melhor Ele, só Ele, do que muita gente que não presta para estar do nosso lado. E nem conosco. E nós nunca deveríamos trilhar os caminhos que conduzem a festas, a shows, a ambientes e a lugares, como motéis, por exemplo. Já me perguntaram, é errado um cristão ir para motel? Claro que é. Um lugar onde só tem prostituição, adultério. Um lugar onde as pessoas vão para adulterar. Um lugar consagrado à promiscuidade. É um lugar para um cristão ir? É diferente de um hotel, onde você vai para o seu lazer, para descansar, para visitar um país, uma cidade. É diferente. Então, quais os lugares que você vai? Quais os caminhos que te conduzem a esses lugares? Esses ambientes que exaltam, só a exibição, a prostituição, a bebedeira, aquilo que não presta. Deus sabe onde você vai, com quem você vai, o que você faz. Então, eu peço a Deus que eu e você, que o temor e o tremor tomem conta de nós, porque nós estamos diante daquele que nos conhece, plena, perfeita e exaustivamente. Deus maravilhoso e bendito, que nunca desamparou, nunca desamparará.